A morte ronda a Baía de Sepetiba. As carcaças dos botos cinza expostas nas praias e os corpos magros dos animais doentes, que ainda lutam para sobreviver, entristecem e dão um alerta de que algo precisa ser feito. O local, que antes era uma espécie de santuário, hoje não oferece mais a segurança necessária às espécies que ali vivem. Essa população sempre foi muito grande. Sempre foi com uma grande concentração de filhotes, de fêmeas, e eles utilizavam e utilizam um pouco ainda essa área como área principal de cria. Ou seja, os filhotes nascem aqui, são cuidados aqui e também é uma área muito importante de alimentação. Então, até 2010, por exemplo, 2011, era muito comum a gente sair para o mar e ver grupos de 200, 300 animais, facilmente. Com esses grupos, com 80%, 70% desse grupo eram filhotes. Desde 2015, principalmente, para cá, a gente tem observado uma mudança. Que mudança foi essa? Animais com grupos menores, né? Cada vez procurando mais comida e não se alimentando. Os animais que se comunicam vocalmente debaixo d'água, cada vez se comunicando menos. Em menos de 3 meses, foram mais de 170 botos mortos pelo surto inédito na América do Sul do morbilivírus, um vírus da mesma família do que causa sarampo em humanos e que ataca principalmente animais com baixa imunidade. A alta mortalidade indica alteração no ecossistema, já que o boto é considerado um bioindicador da qualidade ambiental. A literatura, vários trabalhos científicos têm demonstrado, por exemplo, que a ictiofauna, ou seja, a quantidade de peixes, a diferença, a riqueza, a diversidade de peixes tem diminuído bastante. Peixes que eram muito comuns aqui já não têm sido mais comuns, os próprios pescadores falam muito isso, a tainha, a sardinha não tem entrado muito assim na Baía de Sepetiba e isso com certeza tem como consequência o próprio boto. A gente vem notando que nesses últimos anos alguns peixes eles passaram a fazer suas desovas em épocas diferenciadas. O linguado que é para entrar no inverno, ele começou a entrar no verão. A lula que entra geralmente às vésperas do inverno, março e abril, ela passou a dar novembro, dezembro, e isso veio afetando. Alterações diretamente relacionadas à ação humana. O problema, grande problema que alcançou a Baía de Sepetiba de forma tão devastadora é que aqui a quantidade de atividades humanas aqui é muito grande. Qual é a correlação que isso tem, né? A correlação é que quanto mais atividades humanas, quanto mais fatores estressantes, maior a probabilidade de diminuir a imunidade desses animais. Então, com imunidade baixa, eles vão ficar mais fáceis de contrair esse vírus. Não é preciso muito trabalho para perceber que o que não falta ultimamente na Baía de Sepetiba é fator estressante. O lugar, que foi declarado pelo Ministério do Meio Ambiente como área prioritária para a conservação da biodiversidade, também foi eleito pelo governo como polo portuário para escoamento de produção siderúrgica e mineradora. E ainda sofre impacto do Distrito Industrial de Santa Cruz, com 16 indústrias de alto poder poluente. A cidade do Rio de Janeiro é uma cidade abraçada por 2 baías, né? A Baía de Guanabara e a Baía de Sepetiba. A Baía de Guanabara a gente consegue ver aqui, estando no centro da cidade. A Baía de Sepetiba ninguém vê. Inclusive, a maioria dos mapas da cidade do Rio de Janeiro exclui a Baía de Sepetiba. É como se ela não existisse, não fosse parte da cidade do Rio de Janeiro. Então, é uma área absolutamente invisível. E é muito invisibilizado também o que acontece na Baía de Sepetiba. O projeto de transformar a região em área industrial e de portos para exportação de commodities, principalmente metálicas, vem desde a época da ditadura militar, com a inauguração do porto de Guaíba em 1973 pela Vale. Ainda no início dos anos 1980, veio a implantação do porto de Itaguaí pela Companhia Docas. Foi também nessa década que ganhou o vulto o maior desastre ambiental da região, causado pela companhia Ingá Mercantil, empresa beneficiadora de zinco que, ao falir, deixou um passivo ambiental de mais de 3 milhões de toneladas de resíduos depositados em uma lagoa artificial ligada à baía.
Em 1996, essa barragem se rompeu, fazendo com que os rejeitos industriais, metais pesados como zinco, cádmio e níquel, alcançassem o mar e se sedimentassem no fundo da baía. O risco de contaminação aumentou nos últimos anos, devido à intensificação da atividade portuária na região. Com a retomada, vamos dizer assim, do desenvolvimento ou desenvolvimentismo no Brasil, principalmente a partir dos anos 2000, a Baía de Sepetiba volta, então, ao olho do furacão dos projetos de grande porte de industrialização. Ali, o porto é ampliado, ali começa a se instalar a TKCSA, em 2015, que hoje é a Ternium Brasil, né, uma indústria siderúrgica, uma das maiores da América Latina. O porto também da época do Eike Batista, da LLX, né, que também já está construído lá na Ilha da Madeira, e o terminal para a construção de um submarino nuclear, que também está em construção agora. Você olha a TKCSA como se fosse algo isolado do porto, do outro porto, do navio. Quando você vai olhar o impacto sinérgico, produz o quê? Produz morte do boto cinza, por exemplo, porque é o que mais aparece. Qual a quantidade de poluição que a Baía de Sepetiba comporta? Porque você licenciar uma, mas não dizer qual é a somatória do total delas, tanto em poluição marítima como por ar, por tudo, né? Isso aí não é divulgado, eu acho que não é feito. O boto não é o único elo fraco nessa cadeia de industrialização. Outra espécie também está ameaçada de extinção na região, o pescador artesanal. Tudo que cai de ruim cai na conta do pescador. A gente vem sofrendo com a situação dessa mortandade de boto ao longo desde 2010, sendo acusado que o pescador que está matando o boto. O pescador não come boto. O pescador nunca teve o problema com esses animais. Eles são tão inteligentes que eles conseguem roubar o peixe da rede do pescador. Se há 30 anos atrás que nós tínhamos uma quantidade de pescadores muito maior, a quantidade de pescadores na Bahia inteira talvez eram 10 vezes mais do que nós temos hoje, e a gente não tinha conflito com esses animais, porque hoje a gente vai ter que hoje diminuir a quantidade de pescadores. Só que sem pesquisa é muito fácil só culpar o elo mais fraco. Estima-se que cerca de 50 mil famílias viviam da pesca na região. Hoje, esse número foi reduzido para 2.000 licenças e nem todas elas podem ser usadas. Além da escassez de peixes, com a implantação sistemática de grandes empreendimentos portuários tão próximos, esses profissionais sofrem com a redução da área de pesca, já que não podem passar a menos de 500 metros de cada porto. A Ilha da Madeira, onde estão localizados boa parte deles, passou de área turística a pátio industrial. A burocracia dos órgãos públicos dificulta o trabalho dos pescadores. As embarcações, elas são portuárias, ela não pode pescar fora da Bahia. Então, se eu vou fora da Bahia, se a capitania me pega, eu estou preso porque eu não posso pescar fora da Bahia. Fora da Bahia eu não tenho peixe que minha licença dá. E se eu pesco aqui dentro, eu sou preso pelo IBAMA, porque aqui dentro eu não posso pescar. A principal crítica é a um modelo desenvolvimentista mal planejado, que não leva em consideração as potencialidades locais. E é um modelo de desenvolvimento altamente contaminante, altamente sujo, vamos dizer assim, porque deixa muitos dejetos, não só no ar, pela contaminação, problemas de saúde de Santa Cruz decorridos da atuação da TKCSA são terríveis, problemas de contaminação da água. Então, a gente tem uma Baía de Sepetiba que tem metais pesados e que está suja e que é permanentemente submetida a dragagens para receber esses navios de alta calagem. Nós temos a contaminação da terra, mas que pode ser revisto com empenho e vontade política. Apesar de ser uma situação de calamidade, eu acredito que se a gente fizer as coisas da maneira correta, a gente tem uma oportunidade muito grande de mudar as coisas, inclusive em termos de governança, inclusive em termos de conservação da área, e poder inclusive ser até um exemplo de restauração, de recuperação ambiental. A prova de que nem tudo está perdido. No vídeo que encerra a nossa série, iremos ao Rio Paraíba do Sul conhecer a Piabanha.
peixe quase extinto que volta às águas do Médio Paraíba.